Cara, eu gostei bastante, inclusive, dessa definição que você começou explicando sobre o que não é, que eu acho que fica até mais claro para as pessoas entenderem o que é de fato essa questão de liderança positiva e, e como que você vê esse impacto dessa forma de atuação no ambiente de trabalho, principalmente com relação ao design, sabe? Porque tem muitos livros, hoje em dia tem um pouquinho mais de conteúdo de liderança, de design, mas tem muitos livros relacionados de liderança como um todo, né? Eu até comecei a ler, né, desde que eu sentei nessa cadeira, assim, de liderança, sobre lideranças, assim, como um todo, não de liderança só de design, né? Até para entender com outros líderes, porque e aí eu começo a ver que muitos livros trazem até exemplos próximos uns dos outros, assim, eu falo, cara, no final, a liderança, independente se é de design, se é, sei lá, de uma liderança numa oficina mecânica, no final, meio que eu começo a observar que é quase que a mesma coisa, sabe? Assim, a questão da liderança, daquilo que você tem que fazer, o seu papel. É claro que tem as diferenças mais relacionadas com a técnica, né? Se eu for líder numa oficina mecânica, eu tenho que entender de mecânica. Em design, eu tenho que entender de design. Mas fora isso, é muito semelhante. Mas eu gostaria de ouvir de você, como é que essa abordagem, essa forma de se pensar, né, liderança positiva dentro desse ambiente de trabalho, do contexto de design, como que tem sido esse impacto, como é que você tem visto isso, sabe? Boa. Cara, eu concordo muito com isso que você falou, assim, eu acho que a camada técnica, né, o conhecimento técnico, ele é fundamental, né, você ter uma boa base para você conseguir fazer a liderança, exercer a liderança, muito porque parte do desafio de liderança é você conseguir orientar, é você construir confiança, é você encontrar formas de gerar melhor resultado, de aumentar a performance e tudo mais. E isso tem muita relação com você entender tecnicamente como que as coisas funcionam. Mas até parte do que a gente vê, cara, na liderança, o mundo ideal é que você construa sempre um time muito mais capaz tecnicamente do que você. E aí eu vejo sim, cara, eu também tenho muito isso. Eu gosto muito de trocar sobre liderança com outros mercados, com outras áreas de atuações e tudo mais. Eu gosto muito de ler sobre liderança no geral, sem estar preso em design. É muito bom estudar, né, sobre liderança em design, principalmente quando a gente está olhando mais em, cara, como mostrar o valor de design, né? Como que... Então, assim, aí você entra numa camada mais específica de mostrar o valor da área, assim como cada área tem a sua forma de aportar esse valor e a sua relevância para o todo. Mas quando a gente fala de gestão em si, para mim, sem dúvida, isso é um tema extremamente cross, assim, por exemplo, o como eu entrei, cara, nesse mundo e eu tenho esse gosto pela psicologia, também tem muito isso, porque isso é transversal. Então, por exemplo, a liderança positiva, ela é baseada na psicologia positiva, né? Então, assim, quando a gente fala cara, que impacto que isso tem no ambiente? De uma forma bem resumida, assim, os estudos, eles mostram que ambientes que são primordialmente, né, positivos, a produtividade aumenta, a qualidade do trabalho melhora e a retenção de talentos é maior. Então, pensa que só aqui a gente está falando de três coisas que são extremamente importantes para qualquer empresa, né? Você melhorar a produtividade, você melhorar a qualidade, e você ter uma boa retenção de talento. O turnover, ele é um impacto financeiro, né? Então, pensa que assim, cara, para o gestor, o seu time ter um turnover alto, isso é igual a perda de dinheiro, né? Ineficiência para a companhia. Então, no fim do dia, assim, quando a gente está falando de negócio, tem um pouco de você sempre conseguir traduzir isso em valores, né? O que isso impacta positivamente ou negativamente ali a sustentabilidade da companhia. Então, para mim, garantir, né, que garantir um ambiente de trabalho positivo, que fomenta, né, e valoriza a construção de relacionamentos saudáveis, ele é tão importante para as pessoas quanto para os resultados de negócios que as empresas almejam. E o que, né, torna um ambiente mais ou menos positivo é a qualidade das relações e dos resultados. Então, assim, é pouco provável que você tenha um ambiente sustentável no médio e longo prazo sem boas relações ou sem bons resultados, né? Você precisa de ambos. Então, assim, às vezes a gente vê, tipo, cara, o ambiente é horrível, não sei o quê, mas o resultado está acontecendo. Mas, cara, isso é
pouco sustentável no médio e longo prazo, né? Minimamente você vai sofrer em algumas dessas esferas, seja da produtividade, seja da retenção, seja da qualidade do trabalho. Então, quando a gente fala de relacionamento, a gente não está falando apenas de uma questão emocional das pessoas, né? Os relacionamentos, eles também estão diretamente relacionados com a performance das equipes. Então, relacionamentos negativos, eles geram um ambiente mais tóxico e isso impacta em uma baixa performance, em falta de confiança, em falta de engajamento. E isso gera um esgotamento mental para as pessoas e um impacto financeiro negativo para a empresa. Já os relacionamentos positivos, eles favorecem um ambiente saudável que potencializa, né, você ter equipes de alta performance, onde tem, cara, existe ali uma confiança mútua, sentimentos de bem-estar, satisfação, e isso traz maiores chances, né, de você ter resultados positivos na empresa. Eu não sei se você já leu, né? Tem um livro chamado, que o nome do livro é Morrendo por um Salário. E tem uma parte do livro, cara, que diz que ambientes de trabalhos negativos afetam a saúde física e mental. E eles têm um tremendo custo econômico e humano. E a maior parte das vezes, né, são as decisões que é tomada pela gerência que cria o ambiente tóxico. Então, assim, a liderança ela tem um impacto direto no ambiente e, consequentemente, na produtividade, na qualidade e na retenção de talento. Então, para mim, essa é a conexão direta do impacto com uma liderança mais positiva. Cara, e você já fez alguma aplicação dessa e conseguiu, assim, medir e trazer esse valor, assim, tipo, sei lá, tava num ambiente, não tava legal quando você chegou em alguma dessas empresas ou começou ali, que, que, que tinha de fato ali uma performance ruim, trazendo o exemplo da performance, e você começou a trabalhar um pouco essa cultura de liderança positiva, porque eu vejo como uma cultura, porque não é algo que você vai lá, faz e amanhã tá dando resultado, eu acho que é devagar, você vai fazendo, as coisas vão acontecendo, mas você conseguiu ir implementando essa forma, essa filosofia do que você acredita e começou a ver esses resultados, assim, você tem algum exemplo de algo que aconteceu que você poderia estar citando? Sim, cara, assim, para mim, é o que eu falo, a gente sempre influencia, cara, pro bem ou pro mal, assim, acho que a posição da liderança é isso, assim, tipo, de alguma forma você vai estar influenciando e aí o desafio sempre é do tipo, cara, como é que você mede isso? Como é que você tangibiliza isso, né? Porque é o que eu sempre falo, assim, cara, se você ficar puramente no intangível, né, no subjetivo, essa discussão é muito difícil, né? Porque assim, eu posso ter uma perspectiva de que, nossa, tá tudo muito melhor, mas essa pode ser só a minha perspectiva, né? Principalmente, cara, eu falo assim, tem um desafio gigantesco quando isso vai escalando, né? Então, por exemplo, cara, você trabalha num grupo de 10 pessoas, de 5 pessoas, numa empresa, num contexto, cara, mais enxuto. Talvez a necessidade de medir as coisas seja menor, você está todo mundo próximo, você consegue sentir melhor isso. Quando você está num contexto de 2.000 pessoas, um time de 50 pessoas, cara, isso é muito diferente, porque a rotina não é só com você, né? A rotina, cara, envolve várias outras áreas, vários outros aspectos. Então, assim, nos meus últimos trabalhos, né, com o crescimento da companhia como um todo e dos times que eu estava, nas áreas que eu estava, a gente tinha essas medições, tipo a Pulses da vida, que é, tipo, cara, tem vários aspectos, entre eles entra muito dentro da liderança, entra ali várias coisas de, cara, como que é a relação com o seu líder, como que é a relação com o ambiente. Então, para mim, você conseguir olhar para esses números te ajuda a tangibilizar, assim como o qualitativo, o dia a dia. Então, cara, pensa que quando a gente fala de própria diversidade, inclusão, ambiente seguro e tudo mais, como é que você pode ter isso, eu com você, o como isso começou e como isso está agora, e você fala, cara, estou me sentindo melhor, sinto que tenho mais espaço e tudo mais, mas você precisa dessa camada também de tangibilizar isso de uma forma mais direta, até porque o nosso desafio é comunicar com outra área. Então, por exemplo, quando a gente pensa nesses desafios e de como fazer isso, eu falo sempre cara, eu vejo sempre três camadas assim, né, que a gente tem do que a gente tem mais controle e menos controle para essas coisas acontecerem. Então, por exemplo, para mim, o primeiro grande desafio que a gente enfrenta é o ambiente e cultura. E aí, o que eu quero dizer com isso, né? A gente faz parte, cara, de um momento de mundo
onde as gerações que coexistem, elas sofrem grande influência de crenças e preconceitos do passado, né? Como, por exemplo, cara, o racismo, o sexismo, o capacitismo. E, infelizmente, essa pouca distância, né, entre aspas, a gente está falando, sei lá, de 150, 200 anos, a gente está falando de 2, 3 gerações no máximo, da humanidade atual, né, para esses conceitos, faz com que a gente ainda veja, cara, comportamentos e ações extremamente nocivos no ambiente de trabalho. Então, existe um conceito, né, que se chama o ciclo da ação, que diz que as nossas ações, elas são um reflexo do nosso repertório. Então, as pessoas, muitas vezes, elas apenas estão ali replicando, né, cara, o que elas ouviram, o que elas aprenderam e o significado que elas atribuíram para aquelas situações. Então, quando a gente entra mais no impacto disso na liderança, historicamente, né, a liderança ela se caracteriza, cara, por modelos de gestão de hierarquia mais rígida ali, né? Então, o modus operandi ele acontece através do poder, do autoritarismo, do uso do medo como forma de gestão e até de humilhação. Então, assim como no mundo, né, eu falo que existe sempre um desafio cultural das pessoas serem mais altruístas, né? Então, a gestão pelo medo, a sede pelo poder e a articulação ali visando, cara, simplesmente o interesse próprio, ela ainda é muito presente e isso gera desafios e barreiras culturais dentro de uma organização. Então você precisa, né, tá medindo isso, você precisa encontrar formas de fazer isso, mas tem esse desafio sempre cultural, organizacional, que vai além de você. Mas tem também, cara, o desafio das pessoas que a gente lidera. Então, por exemplo, cara, eu sempre falo, existe uma crescente pressão, né, interna e externa de tornar, cara, cada segundo produtivo nessa corrida maluca que a gente vive pelo sucesso, né? Então, o resultado disso é que boa parte das pessoas elas sofrem de ansiedade, de depressão, de esgotamento, e aqui tem um grande desafio que é buscar esse equilíbrio e alinhamento de expectativa. Então, pensa assim, cara, as pessoas elas querem sair de júnior para líder em um ano. E isso está muito relacionado, cara, no meu modo de ver, aos desafios do nosso tempo, né? Onde, cara, as comparações sociais, elas se tornam torturas psicológicas, do tipo, cara, eu tô sempre olhando para o outro, aquela pessoa, cara, é líder, eu preciso ser líder, eu preciso ser sênior, do tipo, cara, é quase que vergonhoso você assumir, cara, que você é júnior, que você está aprendendo, ou o tempo que isso vai levar, então você vê as pessoas crescendo, você precisa crescer também, e isso gera esse descompasso no dia a dia. Então, por exemplo, cara, uma das coisas que algumas ferramentas têm como medição é justiça, né? Sentimento de justiça. E isso está relacionado, cara, com o reconhecimento, mas está relacionado não só com o seu reconhecimento, mas o reconhecimento do outro, o como a dinâmica como um todo funciona. Então pensa que assim, parte do desafio é conseguir extrair medições disso, né? É o que eu sempre falo assim, cara, o número pelo número, ele não diz nada, né? Do tipo, cara, às vezes você tem um número não tá tão bom, mas você sente que o ambiente está funcionando. Então, pode ser, cara, a barra que as pessoas estão estipulando, mas o principal disso é ver ao longo do tempo. Se você tem um parâmetro que te dá uma base do tipo, cara, é de 1 a 5, cara, justiça estava 3, agora tá 1, você consegue identificar, cara, tem alguma coisa acontecendo. Do tipo, cara, por algum motivo as pessoas estão sentindo, tem mais um senso de injustiça do que existia há 3 meses atrás. Então, para mim, tem esse desafio. Então, parte do que eu vejo, cara, no meu próprio contexto, é que eu já tive momentos, sim, onde isso era mais qualitativo. Tipo, cara, eu já cheguei em lugares onde a primeira coisa que a pessoa me falou é, cara, eu tô com o pé fora já, porque não tem diversidade, e eu não aguento mais ser a única pessoa, cara, representando um grupo aqui dentro, e, tipo, me sinto mal, não me sinto, cara, empoderado para falar nada. E aí você fala, tipo, cara, não, eu assumo um compromisso, é isso que eu acredito, cara, me dá um tempo, vamos fazer. E aí tem um pouco do tipo, cara, isso não vai acontecer de uma semana para outra, mas as suas atitudes ao longo do tempo vai fazer com que essa pessoa ganhe mais ou menos confiança com você. E aí com essa pessoa você consegue ser qualitativo. Mas ainda assim, como é que você comunica isso para um todo? Como é que você constrói, cara, boas formas de fazer isso realmente melhorar? Porque até com o crescimento, é o que eu falo, parte do desafio para mim, por exemplo, em liderar grandes áreas,
Cara, é o distanciamento natural que vai acontecendo. Tipo, cara, você tem um grupo de 5 pessoas, você está muito próximo no dia a dia. Você tem um grupo de 50, você perde muito isso. E aí, cara, para quem tava com você com 5 e agora tá com 50, fala, pô, mas agora eu não tenho mais a atenção do capelo, não tenho mais a atenção daquela liderança. Então tem esse desafio de você, cara, como é que você vai comunicar isso? Como é que você vai garantir que as coisas estão... E assim, não só comunicar, mas de fato saber o que está acontecendo, né? Se a gente não tangibilizar, é muito difícil você ficar só nesse feeling, porque, de novo, o feeling com 5 pessoas é completamente diferente da hora que você está falando, cara, de 50 pessoas num ambiente de 2.000 pessoas. Imagina para você tá no... eu não vou falar nomes de empresa para não comprometer o áudio, mas você está num ambiente, cara, onde, cara, são 10.000 pessoas, 20.000 pessoas. A interação de uma pessoa do seu time, cara, ela é... Quando a gente fala principalmente do que a gente idealiza e acredita como processo de design, cara, é muito transversal entre diversas áreas. Tipo, e o seu raio de autonomia e de controle, ele é muito mais baixo do que essa pessoa vai vivenciar da experiência dela naquele ambiente de trabalho. Então, tem muita coisa que você controla mais e outras que você controla menos. E para isso você precisa, cara, tangibilizar em números, em dados, para que você consiga articular essas discussões no dia a dia.